Ei pessoal, hoje é dia do capítulo 6, um pouco de azeite. A Lisa da nossa história está de volta ao seu trabalho, encorajando mulheres através do seu ministério nacional. Seu mais recente livro passou muitos meses na lista dos mais vendidos do The New York Times. Enquanto isso, seu marido Art é proprietário e funcionário de um restaurante em Charlotte. Por causa de seu nível de influência na comunidade, ele é carinhosamente conhecido como prefeito de Arboreto, área da cidade onde fica o restaurante. Lisa conta que foi sua forte liderança que possibilitou que a família dissesse sim para Deus, vez após vez. Art é um grande homem, mas enquanto Lisa já apareceu no programa da Oprah, no Good Morning America, e nas páginas do USA Today, Art ainda está fritando frango no restaurante. Num livro que trata dos grandes planos de Deus para a sua vida, realmente fica a pergunta: quem está vivendo a vida maior? É o trabalho ministerial integral à imagem da maior e gerenciar um restaurante à imagem da menor? Deus o livre. Fritando frango. Primeiro de tudo, se você já comeu sanduíche de frango sem picles e maionese para mim, por favor, e arrematou com um milkshake de cookie and cream, sabe que não tem nada de menor no restaurante. Divaguei aqui. A Art abraçou seu emprego como seu ministério, e o trabalho que faz é tão transformador quanto o de Lisa. Ele não está em um palco, mas Art usa sua profissão como um púlpito todos os dias. Ele investe em seus funcionários e faz deles trabalhadores melhores, pessoas melhores. Ele é conhecido por sua generosidade e integridade. Basicamente, ele usa os dons que Deus lhe deu para causar impacto onde está. Ele não planeja caçar uma vida melhor, ele já está vivendo. Sabe, a vida maior não quer dizer falar para grandes multidões em conferências ou conversar com a Oprah nos bastidores. Realizar coisas maiores não tem a ver com ser chamado em redes de televisão ou ter fama internacional. E isso é bom, porque a maioria de nós nunca vai passar por isso. Tampouco a vida maior tem a ver com fazer sacrifícios heróicos ou atos dignos de uma aparição de Kirk Cameron. Não é o que fazemos para Deus, é o que dizemos a Ele, sim ou não. Sim, Deus, eu irei segui-lo de todo o coração em direção às coisas maiores que o Senhor está me chamando para viver, não importa o que sejam. Ou não, Deus, eu não quero queimar meus arados, cavar poços e segui-lo a um lugar onde terei que viver uma vida que realmente requer fé. Sim ou não, a escolha é nossa. O sim irá significar coisas diferentes para diferentes pessoas. Algumas pessoas seguirão a Deus em direção à vida maior, ao deixar o conforto de um bairro bom para ir ao campo missionário. Isso é ótimo. Ainda assim, muitos e muitos outros são chamados para ficarem bem onde estão e fazer exatamente o que estão fazendo. Não se lançar em algo novo, mas levar aquilo que já estão fazendo a um outro nível. Isso é ótimo também. Qual dos dois é melhor? Aquele que Deus o mandar fazer. O bom da visão melhor de Deus é que você pode cumpri-la fritando frango em seu 23º ano de casado, enquanto cria seus filhos, enquanto ainda está na escola e não tem nada disso ainda. Coisas grandes são possíveis para você bem onde Deus o posicionou, mesmo que você não se sinta muito confortável ou desqualificado para estar lá. Verde de vergonha. Às vezes sinto umas ondas aleatórias de pânico, porque penso que estou estragando meus filhos de alguma forma. Como se eu fosse acidentalmente enviá-los para o mundo real, sem antes ter passado as instruções básicas. Principalmente quando se trata de ensinar coisas de homem para meninos. Eu não caço, pesco ou conserto nada. No momento, meu filho de 6 anos precisa aprender a andar de bicicleta. Uma sem rodinha, como a que os meninos de 6 anos usam. Tenho adiado ensiná-lo porque honestamente não sei como ensinar isso. Além do mais, para isso eu teria que tirar as rodas da bike verde brilhante que dei para ele de aniversário. Aquela que está parada na garagem há um mês, porque eu não sei como tirá-las e nem pedi para alguém fazer isso por mim. Outro dia, entretanto, tive um daqueles 10 segundos de autoconfiança. Vamos lá, garoto, disse a ele. Hoje é o dia que você vai aprender a andar de bicicleta. E fui pegar minha caixa de ferramentas. Depois de finalmente encontrá-la, meu filho meio
que me perguntou observando: "Uau, pai, você tem a sua própria caixa de ferramentas?" Depois de meia hora de suor, tensão e suprimindo alguns xingamentos, as rodinhas saíram. Agora a parte fácil, ensinar ele a andar sem elas. Eu consigo, tive um bom pai, ele me ensinou a andar de bicicleta. Iria acessar aquelas memórias. Além do mais, eu havia feito minha tarefa de casa. Mas nada do que o Google me ensinou sobre como ensinar uma criança de 6 anos a andar de bicicleta estava funcionando naquele dia. Eu construí meu ministério inteiro motivando pessoas. Depois da 4ª volta mal sucedida na rua sem saída, percebi que meus poderes motivacionais não conseguiam manter os pés do meu filho pedalando ou impedir suas mãos de frear desesperadamente e sua boca de gritar: "Não acho que isso seja uma boa ideia, pai." Mesmo sendo bastante resiliente, os 98% de humildade sugaram meu otimismo e apontaram: "Você encontrou um desafio à sua altura." E mesmo eu, perseverantemente, tendo empurrado a bicicleta até seu lugar designado na garagem, com um sorriso e promessas de "Nós vamos aprender a andar de bicicleta em breve, garotão", eu tinha minhas dúvidas. Não sei se meu filho iria aprender a pedalar, mas sobre se esse pequeno fiasco seria o começo de um massacre de coisas muito mais importantes que eu teria que ensinar meus meninos e que não seria capaz de compreender. Secretamente, esperei que ele esquecesse do nosso treino por uns tempos. Talvez eu conseguisse arrumar que um parente viesse ficar de babá uma noite e deixar essa história toda para trás. Então, quando meu filho chegou a mim na mesa da cozinha, poucos dias depois, e disse: "Papai, você pode me ajudar com algo?", temi o que estava por vir, até ele começar a falar sobre a festa do pijama para o aniversário do irmãozinho. Aconteceria dentro de 2 semanas e ele precisava de ajuda. "Ajuda com isso, amigão?", perguntei, aliviado pela questão de a bicicleta estar fora de questão no momento. "Papai, você acha que eu posso pregar para o Graham nessa festinha?" Foi como se isso fosse a melhor ideia que eu poderia ter tido. "E então melhorou, papai", disse ele. "Será que você pode me ensinar a pregar?" Senti um pulso de afirmação em minhas veias e agarrei a oportunidade de me redimir. "Sai para lá, bicicleta verde idiota. Você me fez parecer incompetente semana passada, mas agora eu sou o cara." Quase que freneticamente desenrolei um plano. "Filho, eu não sou muito bom em organizar coisas ou lhe ensinar coisas de esportes, mas se você quer aprender a pregar, eu sei lhe ensinar. Eis o que você precisa fazer. Vá buscar minha Bíblia. Traga também 2 papéis grandes de desenho e uns 4 ou 5 gizes de cera coloridos. Mais uma coisa, traga 2 copos, um para mim e outro para você. E a garrafinha do Mountain Dew Diet para tomarmos, porque, garoto, essas são as ferramentas básicas que você precisa para escrever uma pregação. Você precisa da Bíblia, precisa do Espírito Santo, precisa de algo para escrever e precisa de cafeína." "Sim, Senhor." Ele ficou empolgado. "E filho, quando você pegar tudo, me encontre na mesa da cozinha. Vamos escrever o melhor sermão de aniversário que qualquer menino de 4 anos já ouviu." Ele saiu correndo e voltou menos de 1 minuto depois, com os braços cheios e os olhos arregalados. Eu estava mais empolgada ainda, mas tentava parecer deslocado. Eu já escrevi milhares de pregações para audiências enormes, tipo 130 mil pessoas, mas nunca havia escrito uma mais importante que essa, porque este não era um projeto bobo para ocupar o tempo do meu filho. Era um dos momentos que, por mais simples que fosse, eu sentia como se Deus estivesse revelando algo importante sobre meu filho e eu. Nosso maior potencial estava sendo liberado para abraçar o que era certo bem diante de nós e usar exatamente o que Deus já havia nos dado. Comecei com ele perguntando qual é o versículo preferido da Bíblia. "Bem, me ensinaram Efésios 2, 8 e 9 na igreja", ele disse. Eu disse: "E o que dizem Efésios 2, 8 e 9? Eu sabia. Estava só checando." Ele disse: "Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la." "Certo, vamos fazer em cima desses versos então."
Eu disse. Essa passagem tem a palavra presente. Você acha que consegue escrever um sermão sobre presentes, já que é o aniversário do seu irmão? Sim, acho que sim, disse ele. Podemos escrever sobre o maior presente. O maior presente? Sim, Jesus, o maior presente, disse ele. Sim, podemos, e direcionei ele um pouco mais. Eu gosto de ser criativo quando escrevo minhas pregações. Então vamos pegar a palavra gift. Quantas letras tem? Ele contou. 4. Quantos anos o seu irmão vai fazer? Ele fez a conexão. 4. Eu disse, e se fizermos uma pregação com 4 pontos e cada ponto começar com uma letra da palavra gift? Vamos ficar tipo G-I-F-T. Ia ser legal? Ele disse, acho que sim. O que podemos dizer com G? Perguntei. Ele disse, graça, porque essa palavra aparece em Efésios 2:8. Pela graça de Deus vocês são salvos. E o que é graça? Perguntei. Essa é fácil, ele respondeu. Ensinaram na igreja também. Graça é receber algo bom que eu não mereço. Isso aí, eu disse. É isso que vamos dizer ao seu irmão. E o I? O que podemos dizer com a letra I? Ele travou. I é difícil, falei. Brincamos com algumas ideias. Intrigante, parecia um pouco avançado demais para uma festinha de 4 anos. O evangelho é intrigante. Não. Então, tive uma ideia. Que tal se fizermos inspirar? Tipo, eu fui inspirado a seguir Jesus. Ele achou ótimo. Sim, e podemos colocar algo engraçado junto, tipo, acredite em mim. Eu fui inspirado a tomar essa decisão. Agora é sua vez de fazer isso. Então escrevemos isso e colocamos a piada com cor diferente. Então eu disse, e o F? Fé, ele falou. Pela graça por meio da fé. Isso. E o que é fé? Ele estava pronto. Fé e confiar em Deus quando a vida fica difícil, respondeu ele. Holly estava ouvindo do outro lado da sala e se sentiu obrigada a questionar. Você tem 6 anos. O que você sabe sobre a vida ficar difícil? Mas nós escrevemos isso, confiar em Deus quando a vida ficar difícil. Então falei, e o T? O T significa today, porque a salvação é um presente disponível hoje. Ele deu um toque final. Na última página podemos escrever, o maior presente de todos é Jesus. Escondemos o sermão no meu armário e fizemos planos para que ele subisse na caixa de brinquedos e pregasse para todos os meninos de 4 anos dentro de alguns dias. Sabe de uma coisa? Ainda estamos lutando para tirar a bicicleta verde da garagem. Ainda não rolou, mas enquanto estávamos escondendo o sermão, eu já estava com a sensação de que estávamos criando uma das minhas melhores memórias como pai. Vai saber quais outros desafios parentais eu terei que enfrentar no futuro? Provavelmente, eu já tenho estragado minhas chances de impressionar meu filho com minhas habilidades mecânicas. Se ele acabar virando um super jogador de futebol, será apesar de mim e não por minha causa. Mas posso ajudá-lo a comunicar a verdade de Deus. Ninguém pode fazer isso da mesma forma que eu. Naquele momento em particular, não me desesperei com as coisas que não consigo fazer ou que não tenho. Parei de lamentar sobre a caixa de ferramentas que não sei usar para poder abraçar plenamente os giz de ceras e os papéis que certamente sei. Mas, mais do que giz de cera, eu usei o que estava bem à minha frente, minha habilidade de pregar, e ver Deus começando algo grande na vida do meu filho e na minha experiência como pai. Agora, espero que com esse meu exemplo você não fique com a impressão de uau, que história incrível, queria poder ensinar meus filhos a pregarem. Isso seria errar feio, ponto. Eu não sou um ótimo pai, não da forma como você tipicamente definiria um ótimo pai. Mas já desisti de ser um ótimo pai. Decidi ser um bom pai e decidi ser um pai melhor. Isso significa dar aos meus filhos tudo o que tenho para dar e fazer as pazes com o que não tenho para dar. Se eu permanecer focado de todo o coração em liderar minha família, Deus fará com que meus filhos recebam tudo o que precisam, apesar da minha inaptidão mecânica. Poderei sempre pagar alguém para remover as malditas rodinhas. Faço isso ou pego emprestado uma serra elétrica, trocando expectativas falsas.
O maior propósito de Deus em qualquer área da sua vida significa abrir mão de suas falsas expectativas de grandeza para encontrar as coisas maiores que Ele chamou apenas você para fazer. Significa abrir mão do que os outros sabem fazer e você desejaria saber também, e o que faria se tivesse certos dons que sinceramente não tem e talvez nunca desenvolva. Quando você abraça as limitações da sua vida atual e decide confiar em Deus completamente e cooperar com Ele plenamente nessa fase da sua vida, coisas ainda maiores são possíveis. Mães, Deus fica tão feliz quando vocês ensinam suas filhas a cozinhar, e Ele também fica quando eu ensino meu filho a pregar. Quando uma jovem solteira toma a decisão diária de se manter pura e contente mesmo em meio a todo tipo de pressão que a empurra na direção oposta, isso é algo que Deus abençoa. Isso irá levar a uma bênção ainda maior no futuro dela do que ela pode imaginar agora. E se você é um pai que não sabe preparar um sermão, mas sabe montar uma bicicleta enquanto ensina seu filho a fazer cestas no basquete, eu parabenizo. Você é o melhor pai do mundo. Não posso lhe dizer aonde a vida maior irá levá-lo, mas posso dizer onde começa. Começa onde você está. Você tem tudo o que precisa para fazer tudo que Deus o está chamando para fazer, bem agora. Este não é meu lado otimista falando. Seja você mesmo e veja o lado bom da coisa. É exatamente o que Eliseu disse a uma viúva assustada e em luto, que havia decidido que estava tudo acabado. O que você tem em casa? Depois de seu sucesso nacional com a escavação de poços, Eliseu não é mais um novato enigmático. Agora é o profeta sênior em Israel. Quando um dos seus colegas profeta morre, a viúva do profeta vem direto à presença de Eliseu e despeja seus problemas. Ela não havia perdido apenas seu marido, mas agora os credores vinham buscar seus filhos, levando-os como escravos. Veja 2 Reis 4, de 1 a 7. Nessa situação trágica, parecia que o grande profeta iria milagrosamente atender suas necessidades ou ao menos oferecer umas palavras encorajadoras. Ao invés disso, ele faz uma pergunta que me parece bizarra. Me diga, o que você tem em casa? Versículo 2. Em matéria de boas maneiras, Eliseu não parecia se sair muito bem. Essa mulher veio até ele buscando ajuda, mas ele começa pedindo o inventário do que ela tem em casa. Não parece insensível da parte dele virar o jogo nesse tempo de dificuldade dela? Mesmo assim, ela o responde. Tua serva não tem nada, disse ela, além de uma vasilha de azeite. Versículo 2. Se existisse um modelo dessa vida menor, você pensaria que era essa mulher. Acontece que uma vasilha não é um mau lugar para começar. A viúva está prestes a descobrir que tudo que Deus precisa é tudo que ela tem. Eliseu a diz o que fazer em seguida. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículos 3 a 4. E é isso que ela fez. Ela pega as vasilhas vazias, vai para casa e fecha a porta e começa a derramar. E derrama, e continua derramando até que todas as vasilhas estão cheias até a boca. E naquele exato momento, o derramar milagroso daquele azeite cessa. Quando ela conta para Eliseu o que aconteceu, ele diz a ela para vender o azeite e pagar suas dívidas e viver com seus filhos com o que sobrar. Deus fez sobrenaturalmente o que a viúva não conseguia fazer. Ele não apenas supriu sua necessidade, ele a superou e acumulou pontos extras pela extravagância. E como começou o milagre? Começou com algo que parecia quase nada. Tudo que Deus precisa é tudo o que você tem. Tua serva não tem nada. Inicialmente, tudo que essa mulher conseguia ver era o que ela não tinha. Eliseu, por outro lado, estava interessado em sua exceção, além de uma vasilha de azeite. E foi sua exceção que virou o veículo para um milagre excepcional. Frequentemente, nos excluímos da visão maior de Deus porque acreditamos que não temos o suficiente com que Deus possa trabalhar. Talvez seja o nosso treinamento sem brilho, falta de recursos, pouca habilidade social, falta de experiência. Talvez seja o fim desastroso de um casamento ou um emprego que temos certeza que é insignificante.
Qualquer que seja a razão, algo nos impede de perceber que o que temos é mais que o suficiente para Deus. Ele tem um histórico de usar o pouco que alguém tem para fazer coisas grandes que só Ele é capaz de fazer. Uma das estratégias mais eficientes do inimigo é fazer você focar no que você não tem ou no que outra pessoa tem e você gostaria de ter. Ele faz isso para impedir que você olhe para a sua casa e pergunte: Deus, o que você pode fazer com o que eu tenho? O segredo é que você não precisa de muito. Tudo que Deus precisa para lhe levar a um nível mais alto é tudo que você tem. Um Deus que criou algo do nada pode certamente criar mais do menos. Deus consegue fazer coisas excepcionais com sua exceção. Infelizmente, a maioria de nós opera a partir de uma mentalidade de se eu tivesse isso, então iria fazer aquilo. Se eu pudesse isso, então iria conseguir aquilo, por exemplo. Se eu pudesse cantar, então eu usaria meu dom para servir a Deus. Se meus filhos estivessem em outra fase da vida, então eu saberia lidar melhor. Se o prédio da minha igreja fosse mais moderno, então poderíamos crescer. Se eu tivesse mais dinheiro, então poderia prover uma casa melhor para minha família e as crianças ficariam mais equilibradas e minha esposa ficaria mais contente. Essa mentalidade nos aprisiona na vida menos fracassada. Passamos todo o tempo sonhando com onde gostaríamos de estar e o que gostaríamos de ter, sem investir tempo no lugar onde estamos e usando o que temos. Então, o que gostaríamos de ter nunca chega, porque nunca usamos o que temos. Você deve ter ouvido falar desse tipo de pensamento no mundo corporativo. Chama pensar fora da caixa. É um mantra para muitos que querem romper e serem progressivos. Se estamos cansados dos mesmos resultados, somos encorajados a pensar fora da caixa. E se o fora da caixa significa atacar todos os desafios com coragem e criatividade, isso é um bom conselho. Mas pensar fora da caixa pode ser frustrante ao invés de inovador. Por quê? Pense dentro da caixa. Li uma abordagem interessante sobre isso num livro. O autor aponta que todos temos caixas. E pensar fora da caixa não faz a caixa desaparecer, apenas o faz ficar frustrado. Quando você para de pensar fora da caixa, percebe que todas as ideias que você teve são inúteis, porque você ainda está dentro da caixa sem conseguir implementá-las. O que chamamos de fora da caixa pode realmente ser mais como pensamento positivo. Sonhar em como Deus poderia usá-lo para tocar vidas se você cantasse, não irá fazer você cantar melhor se você já não canta bem. Visualizar como sua casa estaria mais em ordem se seus filhos estivessem em outro estágio da vida, não vai fazer sua sala ficar mais arrumada. As igrejas não crescem por conta de um prédio imaginário que você gostaria de ter. E os bancos não emprestam dinheiro para sua casa nova baseados em seu desejo por um salário futuro. A caixa é o que é. Na maioria das vezes, apenas quando abraçamos nossas limitações é que Deus começa a nos usar além delas. Para o bem ou para o mal, você está preso às suas limitações. Por enquanto, e apesar de ser eufórico pensar como seria a vida de você se você não tivesse limitações, saiba que elas não vão embora automaticamente. Então, você precisa operar com elas. Não estou dizendo que você não deve planejar o futuro e não deve sonhar. É claro que deve, mas sua caixa nunca irá expandir para caber os sonhos de fora, até que você aprenda a confiar em Deus dentro dela. Parece estranho, mas se você realmente quer ver Deus expandir sua visão, eu desafio a pensar dentro da caixa. Pare de esperar pelo que você quer e comece a trabalhar com o que você tem. Isso pode transformar sua maior frustração em seu maior potencial de inovação. Se você fizer sua parte, Deus irá começar a fazer o que apenas Ele pode fazer. Ele vai aumentar a caixa. Quanto dinheiro você tem? Quais talentos Deus lhe deu? Como você pode expandir sua igreja e negócios com os bens e recursos que você tem atualmente? Coloque-os em prática e Deus vai começar a trabalhar neles, fazendo virar algo muito maior. Pense em suas limitações como pães e peixes que Jesus quer abençoar. Ele só pode abençoar o que você trouxer. Então traga.
E já que Ele pode multiplicá-los à capacidade máxima de seu poder, realmente não importa com quanto você começa, contanto que não seja com zero. O que Deus já colocou nas suas mãos? Ou como Eliseu diria, o que você tem em sua casa? O púlpito de brinquedo. Na nossa casa, no dia da festa de 4 anos do meu filho, o seu irmão vestiu sua melhor camisa, calça e colete, depois saiu da escada e pegou minha Bíblia e minha mão. "Quer orar, filho?" perguntei, querendo que ele sentisse um pouco do peso do momento. Ali do lado, 5 meninos de 4 anos estavam em seus pijamas, prontos para receber uma palavra. Pelo menos eu esperava que estivessem prontos, porque havia folhas marcadas com anotações em giz de cera na mesa da cozinha e um engradado sobre o qual meu filho iria subir. "Sim, senhor", ele respondeu. Oramos e perguntei se ele estava pronto. Ele acenou que sim. Com isso, marchamos escada abaixo para onde os festeiros, quer dizer, a congregação, estavam sentados no sofá. Meu filho pregou. Eu filmei no meu Galaxy Flip. Vi Deus me tornar um pai melhor bem ali, no meio de uma festa de aniversário. E nem pensei nas rodinhas da bicicleta. Abraçando as limitações. Assim como fez a viúva, você precisa fazer um inventário do que tem em casa. O que você tem? Então, você não tem a oportunidade de subir em um estádio de futebol e pregar o evangelho como Billy Graham. Quem trabalha no seu escritório e precisa conhecer o amor de Cristo, fale para eles. E talvez seu colega de trabalho será o próximo Billy Graham. Provavelmente não, mas esse ato de obediência irá levá-lo a outras grandes oportunidades. E o ato de abrir seus olhos e coração para uma necessidade ao seu lado irá catapultá-lo da vida menor para seu grande propósito. Então, você não tem férias de 1 mês para fazer uma viagem missionária para o Peru. Mas existe uma necessidade local que sua igreja identificou e que você pode contribuir nesse domingo de manhã? Não tem? Comece algo. Então, você não tem dinheiro para doar um cheque de $20.000 para um missionário no qual você acredita. Uma doação de $5 por mês pode ser exatamente o necessário para largar sua fé e fazer uma grande diferença, suprindo uma pequena necessidade. Então, você não tem experiência para começar um novo trabalho em uma área mais empolgante? Você pode estar adquirindo algumas habilidades e disciplinas que pavimentarão o seu caminho para o futuro de uma forma que você não entenderá hoje. Sua maior limitação é a maior oportunidade para Deus. Deus provou que isso é verdade, vez após vez nas páginas das Escrituras. Quando chamou Moisés, Deus simplesmente perguntou: "O que você tem na mão?" Êxodo 4:2. Era apenas um cajado, uma ferramenta comum usada por um trabalhador comum para uma finalidade comum. Mas Deus usou para algo muito maior, o transformando numa ferramenta extraordinária para propósitos extraordinários, como transformar o Nilo em sangue e partir o Mar Vermelho. Na multiplicação dos pães, Jesus não mandou os discípulos irem comprar no McDonald's. Ele simplesmente perguntou: "O que vocês têm?" 5 pães e 2 peixinhos eram mais que o suficiente. Veja Marcos 6, 30-44. Lembro de ouvir uma música de louvor sulista antiga que dizia: "Pouco é muito quando Deus está nisso." Não tocamos muito música sulista na Elevation, mas ela basicamente resume tudo. Ao invés de se cansar com a mentalidade "se", então, que tal começar a ver sua vida da seguinte forma: se Deus quisesse que você tivesse algo, Ele providenciaria para você. Se Ele quisesse que você fizesse algo, Ele capacitaria você. Mas não fez. Então deve haver algo maior que Ele quer fazer através das suas limitações. Ele deve ter algo em mente que vai além da sua capacidade de imaginar sozinho. Isso não deveria nos surpreender. Seus caminhos são muito mais altos do que os nossos. Comece a dizer sim para Deus onde você está. Ao invés de sempre orar: "Deus, me abençoe com mais", eu o encorajo a orar: "Deus, use o que eu tenho. Pegue o pouco que eu tenho e faça transbordar."
Jesus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.